Então, amigos, eu queria propor aqui agora uma análise, né, um estudo diferente de um caso especial aí de umas funções, que são as funções que têm o b igual a zero. Agora que a gente está falando de vértice da parábola, né, dessa ideia, quando b é igual a zero, vai nos trazer umas consequências muito legais. Então eu gosto muito de destacar isso aqui para os alunos, porque se você perceber em uma parábola que o b é igual a zero, você já sabe muitas coisas automaticamente. Então eu queria concluir essas coisas com você. Então veja que isso aqui é o exemplo de uma parábola que o b é igual a zero. Note que quando o b é igual a zero, tem um jeito mais fácil de calcular as raízes que a gente já debateu na aula anterior. A gente não faz soma e produto, nem nada do tipo. A gente simplesmente iguala o y a zero, né? E tenta isolar esse x. Então, ao fazer isso, né, você vai passar o menos 8 para o outro lado, o 2 vai dividindo, então significa que essas raízes é mais ou menos 2. Veja que o fato do b ser igual a zero faz com que a soma das raízes, que a gente já sabe que é menos b sobre a, né? A soma das raízes é zero. E então significa que essas raízes sempre são valores simétricos, né? Como x1 mais x2 é igual a zero, significa que x1 é igual a menos x2. Então, imaginando que isso aqui vão ser valores reais, né? Que daqui a pouco a gente vai estudar a possibilidade de não serem valores reais. Então, significa que sempre vai ser tipo assim, mais ou menos 2, mais ou menos 5, né? 7 menos 7, 12 menos 12, né? Sempre são valores só com o sinal trocado. Então, essa é a primeira informação importante. Se o b é igual a zero, as raízes são simétricas, né? Elas têm o mesmo módulo, só que uma é positiva e uma é negativa. Show de bola? Essa é a primeira conclusão importante. Qual é a segunda conclusão muito importante? A segunda conclusão muito importante é que o x do vértice é zero. Né? Porque lembra que o x do vértice é menos b sobre 2a? Né? Se tu for fazer essa substituição, né? X do vértice menos zero sobre 2a, veja que isso aí vai dar zero. Né? Porque o que está bem no meio das raízes é o eixo y. Né? Então isso aqui é outra informação muito importante. O seu x do vértice vai ser zero, né? Porque está bem no meio das raízes o valor zero. E por último, né, outra coisa, na verdade, por último não, né, outro destaque é que o y do vértice, a gente conversou ainda agora que a gente poderia descobrir o y do vértice como sendo o f do x do vértice, né? Eu pego o valor do x do vértice e jogo dentro da lei de formação para ver qual vai ser a resposta. Só que se esse valor do x do vértice é zero, significa que eu estou querendo descobrir quem é f de zero. E o f de zero é exatamente o czinho da parábola, o termo independente, né? Então essa daqui é outra conclusão muito importante. Então veja, vamos desenhar o gráfico desse negócio aqui, ó. Vamos construir esse gráfico. Então vou pegar aqui, vou botar o meu plano cartesiano. Tá aqui o meu plano cartesiano. E como eu sei que o x do vértice está em cima do zero, o y do vértice é exatamente onde corta o eixo y, significa que o eixo y é o eixo de simetria da parábola. Então veja que eu já te destaquei várias coisas aqui, né? E agora eu vou te destacar mais uma. Então, eixo OY. Vamos escrever todas essas coisas aqui. Eu vou escrever todas essas coisas aqui para você. Eu acho muito importante você ter essas coisas destacadas. Então, se B é igual a zero, temos várias conclusões. Conclusão 1. Raízes de valores trocados. Vamos botar assim, raízes simétricas. Raízes simétricas. Elas têm mesmo módulo, só que o sinal trocado. Segunda conclusão. X do vértice é zero. Né? Terceira conclusão. Y do vértice, o y do vértice é o próprio termo independente, que é onde corta o eixo y. Né? Então, onde corta o eixo y é exatamente o vértice da parábola. E a quarta conclusão importante é eixo OY é o eixo de simetria da parábola. Então, isso aqui, todas essas quatro conclusões nascem do fato de B ser igual a zero.
né? E mais importante ainda, se qualquer uma dessas coisas acontecer, todas acontecem. Então, se o B for igual a zero, acontece todas essas quatro coisas. Se o eixo OY for o eixo de simetria, vai acontecer todas essas coisas. Então significa que o B é igual a zero, que as raízes são simétricas, que o x do vértice é zero. Tudo isso, né? Se você olhar para uma parábola e o x do vértice for zero, você já sabe que o B é igual a zero, que as raízes são simétricas, blá, blá. Então todas essas cinco coisas, né? A gente até poderia botar esse cara aqui como sendo 5, né? Todas essas cinco coisas aqui estão interligadas. Se uma delas acontecer, todas as cinco estão de mão dada, tá bom? Então isso eu acho muito legal. Então na hora que a gente vai desenhar o gráfico dessa parábola aqui, isso é uma parábola de concavidade para cima, né? Então eu vou fazer aqui dar uma roubadinha, né? Eu desenho um negócio assim que não é bem uma parábola, mas a gente finge que é só para poder me ajudar aí no desenho, né? Porque né, é meio ruim desenhar parábolas. Então significa que essa parábola está mais ou menos assim, ó. Veja que o eixo y corta ela bem no meio, né? O eixo y corta ela bem no meio. Esse valor aqui, que é o y do vértice, é o próprio termo independente, que é menos 8. E as raízes, nós já calculamos que é mais 2 e menos 2, né? Então significa que esse gráfico ele está bem bonitinho, assim, o eixo y cortando ele bem no meio, né? Então isso é uma informação muito importante, isso é uma sacada de questão muito boa. Porque nos enunciados das questões, ao longo das palavras, o cara te diz uma dessas informações aqui sem tu perceber, né? Então ele está aqui dizendo, não sei o que, numa parábola que as raízes são simétricas e tu, opa, raízes são simétricas, então já posso concluir várias coisas, né? Isso aqui que é o importante. Então eu quero te passar essa filosofia aqui na nossa lista, né? Quando a gente for resolver, certamente em algum momento vamos ter uma brincadeira assim, né? Vou fazer um exemplo resolvido com você agora, mas isso é uma malícia de questão muito importante de você ter. São essas 5 informações aí que estão uma interligada na outra, né? Só que um pequeno cuidado, né? As raízes simétricas que, se você for um cara mais forte no vestibular, você sabe que elas poderiam ser números não reais, né? Números complexos imaginários, mas ainda assim seriam simétricas, né? Poderia ser tipo 5i e menos 5i, né? Mas ainda assim seriam simétricas, mas não estariam tocando no eixo x, né? Mas não vamos falar disso agora, a gente só conversa aí de números imaginários no terceiro ano. Então, essa aqui é a filosofia de agora, vamos fazer um exemplozinho aí e seguir nossa vida.